Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Deus hoje tem uma lição muito especial para nós em uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Uma das mais conhecidas. Está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 16. Antes de lermos o texto, eu quero pedir você, fique até o final para orarmos juntos no devocional. E aproveitando a oportunidade, dá um joinha no vídeo e principalmente deixa aí um amém, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, só para sabermos que o Evangelho está alcançando você para o nosso trabalho continuar firme, tá? Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Vamos ler? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E perto da hora terceira. Então, já vamos começar a resumir aqui. Esse pai de família, que em outras traduções vai chamar de dono do campo, aqui é o dono da vinha, ele saiu antes do dia começar e contratou trabalhadores. Aqui na parábola, esse pai de família representa Deus. Os trabalhadores, eu e você. Então vemos Deus procurando pessoas para trabalhar, mas vemos também trabalhadores disponíveis para trabalhar, tá? Antes do dia começar, de madrugada. Mas o versículo 3... E saiu na hora terceira, 9 horas da manhã. Versículo 5. E perto da hora sexta, meio-dia, ele saiu de novo e contratou mais trabalhadores. E saindo perto da hora 1/10, 17 horas, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aí, quando chegou a noite, o dono do campo aqui, o dono da vinha, o pai de família, ele manda chamar os seus trabalhadores. E diz o texto que ele mandou chamar os que chegaram por último, e deram para eles um dinheiro. Um dinheiro aqui é um denário, tá? E esse um denário, ele tinha combinado com aqueles que ele contratou antes do dia começar. Mas os que foram chamados depois, na hora terceira, sexta e 1/10, não foi combinado o salário com eles. Mas receberam um denário, um dinheiro. E aqui começou toda a confusão. Eu cresci vendo, por exemplo, Napoleão Falcão pregando: olha, a hora tal é a hora dos judeus, a hora tal é a hora dos profetas, e nós estamos vivendo a última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. E ele dizia assim: os trabalhadores da última hora. E isso era lindo ouvir o Napoleão Falcão, pastor Napoleão Falcão, pregando sobre isso, mas o objetivo aqui não é trazer a escatologia do texto ou tentar aplicar a escatologia, até porque o Napoleão Falcão já faz isso. O objetivo aqui é aprender com o erro desses trabalhadores, dos primeiros trabalhadores, para não sermos iguais a eles. E isso vai fazer com que sejamos mais abençoado na obra de Deus. Então aqui a reclamação começou: olha, nós trabalhamos o dia todo, eles trabalharam uma única hora e recebeu o mesmo tanto que nós. E o dono da vinha usou de argumento: olha, eu combinei um dinheiro com vocês, paguei um dinheiro a eles, eu achei por bem dar o meu dinheiro da forma que eu quisesse, paguei a eles o mesmo tanto. Se vocês observarem, mesmo que o pai de família aqui, que representa Deus,
quisesse pagar 2 dinheiro para os últimos e só 1 para o que trabalhou o dia todo, tem um ditado popular, não é Bíblia, que diz que o combinado não é caro. Se eles combinaram, aceitaram trabalhar o dia todo por 1 dinheiro e recebeu 1 dinheiro, não tinha que reclamar. Só que aqui entra uma série de problemas, de arrogância, de egoísmo, de vaidade, é muita coisa que de inveja. Aqui mostrou a dureza do coração, a falta de Deus, a falta do Espírito Santo nessas vidas. É isso que apareceu aqui. Então nós vemos que a reclamação deles não foi assim que nós recebemos menos do que deveria, não. A reclamação deles eles receberam o mesmo tanto que nós e deveria ter recebido menos. Vemos pessoas, eu quero acreditar que você já está relacionando as coisas, fazendo isso. Às vezes questionamos quando você vê um pregador muito novo pregando com muita sabedoria, com muita unção e autoridade, você fica assim, mas como é que pode? É porque eu estou na igreja há tanto tempo? Ou porque esse menino tem idade para ser meu filho, meu neto? E às vezes, por algum motivo, essa pessoa está sendo usada de uma forma que não compete a nós. Nossa obrigação, que nós aceitamos trabalhar o dia todo por 1 dinheiro, beleza. Não importa o que Deus queira que a graça tenha alcançado. Segundo, o trabalhador aqui foi chamado antes do dia. Outro foi chamado faltando apenas 1 hora para o dia acabar. Deus chama pessoas, como chamou Samuel, ainda criança, nem sabia ouvir a voz de Deus. Deus chama Samuel para o ministério. E vemos também Deus chamando o apóstolo Paulo, que já era um homem adulto formado, e vemos também o ladrão na cruz, Jesus oferecendo para ele o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui é a graça que alcança. E se você tem um conhecimento um pouquinho mais profundo do Evangelho, de teologia, de Bíblia, você deve estar se perguntando assim, mas e o galardão? E a obra de cada um que será provada como que pelo fogo, madeira, feno, palha? A questão do tribunal de Cristo, que eu estarei falando, se Deus quiser aqui, né, se o arrebatamento não acontecer mais rápido, é uma situação onde cada um receberá de Deus um louvor. Isso é outra situação. Mas o céu, a graça salvadora, o amor de Deus, ele é igual para todo mundo. Então não importa se você aceitou Jesus ontem ou se está na igreja há 30, 40, 50 anos, o amor de Deus ele é igual. Deus vê todo mundo como filho. Todo mundo vai receber um dinheiro. Ele não vai fazer distinção aqui, não, no sentido de comprar o pecador no mercado de escravo. Outra situação que nós temos que tomar bastante cuidado aqui. O dono da vinha diz para eles assim, olha, eu paguei vocês o que eu tinha combinado, mas achei por bem de usar o meu dinheiro como eu quis. Eu estou simplificando aqui o texto, você pode ler depois com calma. Aqui nós vemos a comparação. Se tratando de psicologia e de psicanálise, o problema de comparar, isso gera uma série de problemas. Não dá para ficar comparando os outros. Ah, porque fulano é mais gordo, é mais magro, é mais novo, é mais bonito, é mais feio. Você precisa de aprender a ser grato por aquilo que você é, por aquilo que Deus fez. Você precisa de ter a alegria de Deus no seu coração, de sentir-se digno, tá? Eu poderia perguntar, nós somos dignos da salvação? Se você analisar que o sacrifício de Jesus Cristo foi o suficiente, somos. Porque o sacrifício dele abrange a toda a humanidade. Então você precisa de sentir-se pessoas honradas.
e não ficar se comparando com os demais. Estou tentando aqui simplificar para dizer para vocês que sinta-se, procure ser feliz e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Não fique se comparando com os outros. Ah, eu sou louvorista, mas queria ser pregador. Ah, eu sou pregador, mas queria era louvar. Faça a obra que Deus te chamou, use os dons que Deus te deu com carinho, com perfeição e com certeza a obra de Deus será bem aperfeiçoada, porque você fará com toda a sua força, com todo o seu empenho. Então vemos aqui a justiça divina, a bondade divina, e vemos também a forma com que Deus trabalha. O que é que Deus faz? Primeiro, Deus chama tanto novo quanto pessoas que já estão com a idade mais avançada. Vemos agora um Deus que é justo. Ele deu 1 denário para quem trabalhou apenas 1 hora por dia, o mesmo tanto daqueles que trabalhou o dia todo. E não vemos aqui ele entrando na onda, as pessoas reclamando, olha, o Senhor deveria ter pago menos para eles. Eles nem reclamou que nós deveríamos ter recebido mais, mas que os outros tinham que ter recebido menos. Isso é muito perigoso, é muito feio, na verdade. Parece uma briga de menino, né? Coisa de criança, brigando por causa de bala, de pipoca. Pelos alguns pontos que nós deveremos fugir. Primeiro, não devemos servir a Deus apenas pelo denário. Cuidado. Tem pessoas que servem a Deus porque têm que receber algo. Segundo, não vamos servir a Deus e alimentando o egoísmo. Tem pessoas que são egoístas, se sentem superiores às outras. Ah, porque eu estou aqui há mais tempo, porque eu tenho curso disso, porque eu já fiz aquilo, porque eu já viajei, porque eu já preguei em tal lugar. Então essas pessoas se sentem orgulhosas. E isso vai ser um golpe para você depois. Porque foi o que aqueles que chegaram antes começaram a observar. Vamos receber mais do que os que chegou meio-dia. Imagine que os que chegaram antes do dia começar, sentia assim, tem um ditado, tá? Que diz que a antiguidade é posto, ditado militar. Antiguidade é posto. Então, os que chegaram antes do dia começar, olhava para os que chegou 9 horas com uma certa arrogância. Os que chegou 9 horas, olhava para os que chegou meio-dia com uma certa arrogância. Olha, eu tenho aqui tanto tempo e tal. E da mesma forma, os que chegou meio-dia, olhavam para aqueles que chegou às 17 horas com uma certa arrogância. E depois tudo isso caiu por terra. É aqui que nós temos que tomar cuidado com o orgulho, sentir que somos melhores do que os outros. Isso é muito perigoso. Terceiro item que devemos aprender e não cometer esse erro. Não comparar e não julgar. Já falei aqui, então vou pular essa parte. Mas não temos que ficar comparando com os outros. E o último erro, não vamos alimentar sentimentos de amargura e de ressentimento. A Bíblia fala da raiz de amargura, que por ela muitos se contaminem. Então, é perigoso quando nós alimentamos a raiva, o rancor. É por isso que existem facções, brigas dentro da igreja. Uma pessoa querendo derrubar outro, um irmão falando mal do outro. Não entrem por esse caminho. Se você é um trabalhador que foi chamado antes do dia começar, fique firme. Deus está recompensando, Ele está enxergando você de alguma forma. Mas não deixe que o orgulho, não deixe que a comparação, não deixe que a briga pela recompensa atrapalhe a sua vida espiritual. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos livre da arrogância, que o Senhor nos livre, Pai, da vaidade, que o Senhor, Pai, nos livre ou nos dê força para livrarmos de todo sentimento de inveja, Pai. E te peço também, Deus, livra-nos das pessoas invejosas, das pessoas orgulhosas, das pessoas maldosas.
Que o Senhor venha, Pai, cobrir a nossa vida com as tuas potentes mãos, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha, Pai, nos proteger, que nós venhamos ser cada dia pessoas melhores, cristãos, santos, salvos, libertos pela graça do Senhor, que a santificação progressiva venha alcançar a nossa vida e que nós possamos, Pai, estar diante do Senhor, não murmurando, não apontando ninguém e não alimentando sentimentos de amargura, mas tem sentimento, Pai, de amor, de felicidade, de perceber que aqueles trabalhadores que trabalhou uma única hora também precisava de ser abençoados. Obrigado por tudo, meu Pai. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.